E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de um tema, um conceito, na verdade, da psicologia junguiana que se popularizou bastante e que é bastante utilizado até popularmente mesmo, que é o conceito de introversão e extroversão. E muitas vezes a gente usa esse conceito indiscriminadamente, categorizando pessoas que a gente conhece ou até a gente mesmo como uma pessoa introvertida ou extrovertida. Muitas vezes até o senso comum acerta, mas muitas vezes ele erra na caracterização do que seriam esses tipos psicológicos que Jung elabora aqui nessa obra, volume 6 de suas obras completas, publicado em 1921, já depois do rompimento de Jung com Freud. Aqui nessa obra, Jung elabora densamente o que seriam esses tipos psicológicos. Inclusive, o que eu vou falar aqui é um resumo simplesmente do que são esses tipos, mas a obra tem muito mais do que isso. Jung analisa diversas vertentes filosóficas e faz uma análise psicológica, não necessariamente no mérito da filosofia, sobre se essa teoria, se essa epistemologia, esse tipo de epistemologia filosófica é introvertida ou extrovertida. Ele analisa também personagens de poemas famosos, ele analisa teorias anteriores que se tiveram sobre isso e que ele bebeu dessa fonte. Enfim, são 10 capítulos, o livro tem 10 capítulos, e nos 9 capítulos anteriores ele mostra as fontes das quais ele bebeu, e apenas no último capítulo do livro ele realmente formula de maneira sintetizada o que são esses dois tipos psicológicos, introversão e extroversão. Para não me estender mais nesses pormenores, eu vou começar a falar sobre os tipos em si. E o que é um tipo? Um tipo, para Carl Jung, é um modelo geral de atitude. A atitude ela é anterior à experiência, ou seja, uma predisposição que eu tenho a agir de acordo com o que acontece no mundo, como os objetos se apresentam a mim, eu como sujeito, claro. E Jung, ele acredita que tem um antecedente biológico que é inato e que te predispõe, porque ele observa na experiência que esses tipos psicológicos de introversão e extroversão, você encontra pessoas introvertidas e extrovertidas nas mais diversas classes sociais, pessoas que tiveram criações similares, diferentes. Por exemplo, às vezes você tem um irmão que teve uma criação muito similar e um é extremamente introvertido, uma personalidade digamos, mais geniosa e mais difícil de penetrar, e outra pessoa que tem uma personalidade mais simples, mas mais adaptável, que conversa mais, entendeu? Então, ele percebe que não necessariamente esses tipos estão ligados a classes sociais, ao tipo de criação, mas é como se fosse um modelo inato que você tem de investir libido nos objetos, que está altamente relacionado aí à teoria dos tipos com sua teoria energética. Seria bom, caso não conheçam a teoria energética de Jung, ver algum vídeo que eu publiquei sobre isso ou pesquisar por fora para entender melhor. Bom, a libido você investe nas coisas, investe energeticamente na teoria da energia psíquica de Jung. E a libido para Jung não é necessariamente qualitativamente sexual, ela é energia abrangente, a libido como um conceito relacional, enfim. Fica para outro vídeo isso. Então, a pessoa introvertida, ela investe libido no seu mundo interior e não necessariamente diretamente nos objetos e como as experiências aparecem para ela. E a pessoa extrovertida, ela é mais reativa e ela, digamos, sempre investe libido no objeto, enquanto a introvertida na sua relação subjetiva com o objeto. Então tem um meio termo aí entre o sujeito e o objeto, que o introvertido meio que procura, digamos, interagir com o que o objeto é para ele, e não totalmente o que o objeto seria em si mesmo, o que já seria meio que uma antinomia, né? Porque os objetos, eles são representações nossas de qualquer jeito, se você é introvertido ou extrovertido, que é uma visão meio kantiana, que Jung ele bebe bastante da visão de Kant, da crítica da razão pura, enfim, ou também outro assunto. Jung ele vê um antecedente biológico nisso, dizendo que a vida orgânica é meio que uma analogia que ele faz aos tipos, ainda na introdução aqui dos tipos, que a vida biológica ela pode ter adaptado-se de forma a proliferar-se de maneira diminuta, ela não se prolifera muito, mas ela desenvolve vários mecanismos de autodefesa. Isso seria o introvertido. Ele não se expande
mas ele se concentra em si mesmo e tem energia para se defender melhor do mundo. Enquanto o extrovertido, ele tem muita potência proliferadora, mas a sua potência proliferadora é uma energia que se expande, mas que rapidamente acaba, morre. Ele consegue, digamos, se reproduzir muito no mundo, mas a sua energia acaba rápido, sua vida útil é curta. Então é uma analogia que ele faz com o que seria as formas de adaptação da vida orgânica no geral. O extrovertido, agora entrando propriamente nos tipos, em características dos tipos de introversão e de extroversão. O que é uma pessoa introvertida, o que é uma pessoa extrovertida para Jung. Claro que sintetizando muito, porque é um livro de quase 700 páginas, tem muita coisa aqui, eu recomendo inclusive a leitura. Uma pessoa extrovertida, quando ela interage com o mundo, nessa relação sujeito-objeto, os objetos tendem a ser magnéticos para ela, digamos assim. Eles atencionam a agir de certa maneira. A pessoa extrovertida, ela age de acordo com como o mundo se põe para ela. Ela é mais adaptável, não necessariamente superficial, mas isso pode acarretar numa superficialidade. Então ela orienta sua atividade aos objetos do mundo, aos fatos, como os fatos são fornecidos, e não a grandes deliberações, até mesmo teatrais poéticas, sobre o que é o mundo, mas uma pessoa mais prática, digamos assim. O seu critério é realmente adaptar-se. Mas aí Jung fala que, na verdade, ela tem um ajuste. A sua adaptação, às vezes, pode ser prejudicial se o mundo na qual essa pessoa se adaptou muda bruscamente. Por exemplo, você vive em um contexto cultural ou até familiar ali e você é totalmente adaptado a esse contexto, mas ele muda bruscamente, você está ajustado a ele. Você vai ter muita dificuldade porque você já tem, digamos, toda a sua personalidade, sua individualidade moldada àquele contexto, ajustada àquele contexto, e você vai ter que se adaptar agora a outro contexto totalmente oposto. Então você se perde, tem até uma sensação de despersonalização. As pessoas extrovertidas às vezes podem se identificar com cargos que elas exercem, como se, não, eu sou um médico, então eu tenho que agir como médico, minha personalidade é baseada nessa função que eu exerço, ou nessa função que eu exerço em casa. Então o extrovertido ele pode se perder no meio dos objetos. Tem outra coisa interessante do extrovertido, que aqui no capítulo 6 do Tipos Psicológicos, ele utiliza a teoria de Gross. O capítulo 6, se eu não me engano, é os problemas dos tipos nas psicopatologias. Que é o seguinte, é dividida a experiência psíquica em duas camadas. A camada primária, função primária e função secundária. Quem divide isso é o Gross, e o Jung utiliza a teoria do Gross aqui nos seus tipos psicológicos. Que é o seguinte, a função primária é uma emoção, um sentimento, algo, um elemento que aconteceu de grande força psíquica. Por exemplo, você tem uma briga com alguém. E a função secundária é você permanecer naquela briga mesmo depois que aquela briga acabou. Um exemplo que eu estou dando, meio tosco até, mas um bom exemplo para ilustrar cotidianamente. O que acontece com o extrovertido é que ele é reativo em relação a essas coisas que acontecem. Então a sua função primária, ou seja, por exemplo, a briga, ela tem uma imposição mais fraca em relação ao sujeito. Ele já reage e resolve aquilo. Pelo contrário do introvertido, por exemplo, que às vezes você tem uma discussão e ele fica ruminando aquilo por dias, meses, até tem gente que anos. Eu nunca esqueci daquilo que você me falou, aquela frase, e às vezes para outra pessoa não foi nada aquela frase, tá entendendo? Então você fica elaborando aquilo na sua experiência subjetiva. Isso seria o introvertido. O extrovertido, ele reage ao que aconteceu, objetivamente, e não vai ficar procurando grandes deliberações em relação àquilo que aconteceu. Então a sua função primária, ela tem uma tensão mais fraca, e a função secundária, que seria você ficar naquele momento, por exemplo, a briga é a função primária, e depois eu fico pensando sobre a briga. Então tudo que aparece no mundo para mim ainda está relacionado àquilo que aconteceu. Então estou remoendo aquilo, a minha função secundária em relação àquele sentimento. Então o extrovertido, ele tem uma função secundária mais curta, e isso pode acarretar numa superficialidade de relações, porque as relações do extrovertido podem não ser tão significativas. Por outro lado, ele é prático, é fácil de resolver as coisas com o extrovertido, ele não vai
digamos, procurar pelo em ovo. Estou fazendo também um estereótipo dos tipos. Lembrando que para Carl Jung, isso aqui é importantíssimo, ele não acredita que existam esses tipos na realidade. Ele vê fenômenos de pessoas que agem assim. Não existe o tipo puro, platônico, digamos assim. Existem nuances desses tipos nas pessoas. Pessoas que investem mais libido no objeto, pessoas que investem mais libido na sua subjetividade em relação ao objeto. Voltando ao capítulo 6 do livro, a função secundária e primária, a memória ela está muito ligada à função secundária, digamos assim, porque a memória é o quê? Repetição, imaginação, elaboração. Quanto mais você imagina possibilidades com aquela coisa, mais aquilo se torna significativo, mais aquilo é constelado, que é outra expressão de Jung, o que é constelado, mais aquilo é constelado em relação a um complexo seu, e mais você vai lembrar daquilo. E vai ter significado para você. O extrovertido, por as coisas serem práticas, reativas e acontecerem, às vezes o que acontece com ele é que o mundo se torna meio sem significado. Muitas coisas não são consteladas, muitas coisas são esquecidas. Tem gente que lembra de uma frase que foi dita por 5 anos em uma discussão, e outra pessoa que teve aquela discussão e daqui uma semana nem lembra mais que teve, mesmo que a discussão tenha sido séria, porque para ela aquilo não tem grandes elementos para ela deliberar sobre. Ela só resolveu o mundo, os fatos ali aconteceram. Jung disse também que uma neurose que pode ser bastante associada ao extrovertido é a histeria. Como modo de compensação, para Jung, o inconsciente ele sempre é compensador. A histeria é um exagero na atitude normal. Na verdade, toda neurose para Jung é um exagero na atitude normal. É uma atitude que você pode ter, só que de maneira exagerada. E o extrovertido ele pode ser histérico porque ele, por se perder assim, nos objetos e não ter, digamos, desenvolvido uma grande relação com as coisas que aconteceram, ele começa a se perder a própria personalidade. Então, a histeria é aquela tentativa constante, né, de tornar-se interessante para o outro, para aquela relação. A histeria também tem um alto grau de sugestionabilidade proverbial, ou seja, uma coisa que você diz para uma pessoa histérica pode parecer uma coisa muito maior. Então, é uma compensação, uma neurose que pode surgir no extrovertido. Já a introversão, o vídeo está ficando bastante longo, mas é um conteúdo que demanda realmente esse tipo de vídeo. A introversão, como o oposto, esse modelo de atitude oposto à extroversão, ele tira a libido do objeto. O introvertido, ele é sempre abstrativo. O Jung usa o exemplo do Buda no Tipos Psicológicos, no livro, de que o discurso do Buda é que o mundo está em chamas, tudo está em chamas. O introvertido você pode também associar àquela figura daquele sábio que tenta se desligar do mundo, aos estoicos que buscavam a ataraxia, enfim. Não que o introvertido seja um intelectual e o extrovertido seja... Não, existe intelectualidade nos dois tipos, mas eu estou fazendo um estereótipo para que fique de mais fácil compreensão. O introvertido ele tira a libido do objeto e na relação entre ele e o objeto, sempre ele nunca entra em contato direto com o objeto, digamos assim. Ele sempre entra em contato com a opinião subjetiva dele sobre o objeto, sobre o que aquele objeto constelou para ele. É um termo que é interessante você pesquisar por fora sobre o que é a constelação para Jung. Então, para o introvertido, as coisas que acontecem no mundo têm um significado, um sentido maior e ligado a ele. Ele está mais ligado ali à deliberação e está sempre investindo energia psíquica no seu mundo interior, digamos assim, que é cheio de significados. E o mundo exterior às vezes parece ameaçador, como no discurso do Buda que eu citei anteriormente. Então ele tem sempre as impressões do que aquilo está constelado para ele, aperceptivamente. A percepção também, outro conceito, que se eu tiver vídeo gravado, assista, que vai te facilitar a compreensão desse vídeo aqui. E o introspectivo, uma neurose que está mais ligada a ele, é a agorafobia, que é meio que evitar ali os espaços com muita pessoa, congestionado, que invadam o meu espaço interior. E sobre o capítulo 6, que eu citei também no tipo introvertido, do extrovertido, perdão, que é o problema dos tipos na psicopatologia,
ou é da psicossomática, não estou lembrando exatamente agora o nome do capítulo. Mas enfim, acredito que seja psicopatologia mesmo. Enfim, a função primária e secundária do introvertido, eu citei a do extrovertido anteriormente. A função primária e secundária do extrovertido funciona da seguinte maneira. O introvertido ele é necessariamente mais tenso em relação a como as coisas acontecem para ele. Uma tensão no sentido de que tem mais energia psíquica ligada àqueles acontecimentos. Então, quando acontece algo para ele de grande magnitude, de grande escala, aquilo ali tem uma impressão forte nele, as coisas que acontecem para o introvertido. Para o introvertido, na vida do introvertido, ele quer que aconteçam menos coisas possível. Ele quer se relacionar com ele mesmo. Às vezes ele é até mal interpretado como excêntrico, como, digamos, inacessível, inflexível, porque geralmente o introvertido é mais inflexível, porque ele tem as opiniões dele sobre as coisas, né? Mas isso, na verdade, é um preconceito do extrovertido para com o introvertido. E o introvertido vê o extrovertido como superficial, como alguém que não pensa, e também é um preconceito dele. Retomando aqui sobre a função primária e secundária, a função primária do introvertido, como eu já falei, tem esse nível de tensão maior e de significatividade maior. Já a função secundária, ele tem uma função secundária longa, está dito no livro como uma função secundária longa, porque, como eu citei anteriormente, aquilo que aconteceu está cheio de significado, tanto para ser descoberto, deliberado, quanto um significado já a priori anterior, que ele atribui àquilo que aconteceu. Há uma palavra que alguém disse, há um sentimento de medo que ele teve em relação a alguma coisa. O introvertido está sempre saindo, buscando se livrar da realidade e fazer abstrações, pensamentos, imaginar sobre como são aquelas coisas para ele, como aquelas coisas também estão consteladas para ele. Enfim, eu sei que eu falo um pouco rápido, mas foi um vídeo longo, eu tive que resumir muitas coisas, mas por hoje o vídeo é esse. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse livro, porque cada um desses capítulos aqui é de uma riqueza espetacular para tratar desse tema de introversão e extroversão. É um tema muito interessante para você mesmo se descobrir. Digamos que a terapia seria o caminho mais usual, um terapeuta junguiano, para tentar utilizar esses conceitos e identificá-los em você. Mas você lendo esse livro, você já vai conseguir perceber muitas coisas, vai desmistificar um pouco do que esse conceito que a gente usa no mundo de maneira, às vezes, arbitrária, de introversão e extroversão, porque ser introvertido e ser extrovertido não é necessariamente ser quieto ou ser expansivo, não necessariamente, tá entendendo? Enfim, é isso. Pretendo fazer outros vídeos futuramente sobre esse livro aqui. Se eu tiver feito outros vídeos sobre Jung que te ajudem, como eu citei, a percepção, a limiar de consciência seria interessante. Enfim, procura na internet alguém falando sobre, que é bem interessante. Os conceitos junguianos são uma coisa fantástica. Até a próxima, pessoal.